Fala galera, eu sou o Marcos, desenvolvedor de software e engenheiro de dados, com experiência aí de mais de 10 anos em tecnologia, passei por algumas empresas e eu resolvi iniciar esse canal aqui para poder difundir um pouco mais sobre os conhecimentos da tecnologia e passar um pouco de conhecimento para as pessoas, tirar dúvidas e colocar bastante material aí open source na internet. Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu estou explicando mais um exemplo aqui de Python e eu estou avançando hoje com o tópico de orientação a objeto ou classes, tá? Tá aqui o projeto já Python criado e eu já criei aqui os arquivos. No momento todos eles estão sem comentário, mas posteriormente na versão final que fica disponível no GitHub, que vai estar no link na descrição do vídeo, todo o arquivo vai estar comentado e padronizado. Então esse código que você vai ter na versão final, ele está comentado e padronizado, e claro, todos eles estão disponíveis, você pode baixar, estudar, rodar, são públicos, tá? Bom, explicando um pouco de orientação a objeto, tá? Eu acho que vale a pena começar explicando classes de orientação a objeto, é o mesmo contexto, tá? Eu acho que vale explicar um pouco da teoria. Bom, a forma padrão que eu vim mostrando nos outros vídeos de programar, como está nesse exemplo aqui no arquivo main.py, todos já estão abertos aqui, envolvia um único arquivo, tá? Explicando um único conceito e de forma sequenciada, né? Ou seja, da linha começando na linha 1 e terminando aqui na última linha de comando, que é a linha 15. E sempre seguindo, né, os comandos e que eu ia ensinando, as lógicas, etc. A orientação a objeto, tá? Ela permite umas coisas um pouco diferentes. Então, o que acontece é que você pode ter conceitos que a gente chama de herança, por exemplo, tá? Você tem a classe, e essa classe pode ter herança. E você começa a ter algumas coisas como pai, como filho, como irmão. No momento agora pode não estar fazendo muito sentido, eu posso estar fazendo analogias que para quem está vendo não façam muito sentido, mas já já vai fazer sentido em termos de orientação a objeto, tá? Bom, primeiro eu vou diferenciar o objeto da classe, tá? O que é o objeto e o que é a classe. O objeto é propriamente dito quando você cria alguma coisa, ou seja, a partir de uma classe se cria um objeto e esse objeto ocupa área de memória no computador, ele está vivo, ele pode ser usado, pode ser acessado, ele está lá disponível, tá? Você não vai tomar nenhum erro por usar um objeto construído. A classe, diferente do objeto, ela é a definição de como faz o objeto. Trazendo para uma outra linguagem, tá? A classe é como se, em termos de definição, ela é como se fosse um esquemático, tá? E o objeto, o produto pronto. Ou seja, o blueprint ou esquemático é a classe, é a definição, é o como faz. O objeto é o feito, é o pronto, é o resultado daquele esquemático. Então, eu trouxe um exemplo aqui de carro justamente para explicar essa questão de pai, de filho, etc. Que eu acho que carro é um exemplo muito claro e uma aplicação prática da orientação a objeto. De que se fosse fazer com funções normais ou se fosse só fazer descendo linha a linha, a gente não teria a mesma vantagem que tem aqui, até por clareza e entendimento também. Na orientação a objeto, você tem também a vantagem de acabar utilizando códigos menores, tá? E posteriormente você consegue também uma organização a mais em termos de modelagem. E sem mais delongas, entrando nos arquivos aqui para explicar, o primeiro arquivo que eu tenho aqui, que é bem simples, tá? Ele é o arquivo car.py, aqui, o padrão aqui, só para especificar, tá? O padrão que eu uso aqui é sempre, para nome de arquivo, tá? Letras minúsculas, palavras separadas com underline, e sempre tem que terminar com .py, que é a extensão do Python. Então, pode ver aqui, McLaren tudo minúsculo, Ferrari, car, etc. E nomes em inglês, tá? Eu sempre adoto esse padrão. Já explicado nos outros vídeos até o porquê. Aqui você vem aqui nesse arquivo cars.py, aí a gente já pode dizer que aqui é a classe carro, tá? Ou seja, aqui entendendo, fazendo aquela analogia de novo, aqui é o esquemático carro. É a definição do carro. Então aqui, ó, palavra reservada à classe, tá? Ela define exatamente que isso aqui é uma classe carro. E aqui é o que a gente pode chamar, assim, trazendo para o português, de atributos. Ou seja, são variáveis, tá? A gente fala atributos assim, mas com uma forma genérica, porque trazendo do conceito, né? Se não faz sentido ser esses nomes.
Então, esse nome é conhecido independente da linguagem, ou seja, orientação a objeto tem outras linguagens, como Java, C Sharp, você pode utilizar, variável de classe, atributos, e fica de forma que as pessoas consigam entender. Aqui, por exemplo, a gente tem aqui as variáveis brand e color. Como eu mencionei em questão de atributo, variáveis de classe, elas pertencem à classe carro. Nesse momento aqui, tá? Nesse código específico, se eu rodar esse código aqui, não vai ter nenhum tipo de execução referente a isso aqui. Ou seja, se eu rodar só o car.py, ele de fato não está executando nada. Ele não está alocando esse objeto aqui. Porque isso aqui ainda não é um objeto, é uma classe. Esse objeto precisa ser criado. Aqui é só o modelo de definição do que é um carro. Então o nome aqui car.py é de carro, está traduzindo para o português, e eu coloquei aqui uma variável chamada brand, que é marca, tá? E a outra cor. É isso. E eu defini que todo. Então, assim, olha como é que os conceitos se encaixam, né? Aqui você pensa no mundo real. Eu podia estender essa lista aqui e colocar muito mais coisa, tá? Mas eu estou deixando de forma muito simplória, então você pensa que brand é a marca, color é a cor. Então, nesse momento, você entende que todo carro, ou seja, carro de forma genérica, ou seja, qualquer carro, tem que pensar dessa forma. Qualquer carro vai ter uma marca e uma cor. E isso é uma verdade, isso é uma realidade. Então, por isso que eu digo que facilita a modelagem, esse sentido de classe, de objeto e etc. Até a forma de você olhar e de você pensar. Eu vou para o próximo aqui em ordem alfabética. Eu tenho aqui o Aston Martin. Aston Martin, tá? A classe Aston Martin está aqui. E aqui em cima tem até um comando que eu não utilizei nos outros vídeos, mas é uma forma de trazer a classe do carro, tá? E é necessária. E inclusive aqui é uma forma também de importar arquivos, importar classes. O from car aqui, tá? Ele está basicamente referenciando o arquivo car, então aqui é o car.py. Não precisa fazer from car.py, é from car apenas. Ele meio que ignora aqui o .py, é exatamente assim. Se eu quisesse importar um outro arquivo, sei lá, bike, seria from bike. Acabou, não teria bike.py. O import aqui já é o nome que vem depois, assim, aqui é um pouco de decoreba, mas assim, o import que vem depois é de fato, você aqui importou o arquivo e aqui você vai importar a classe de fato. Então aqui é a classe car. Repara que o nome da classe aqui é maiúsculo, tá? Justamente diferenciação aqui eu uso minúsculo, aqui é maiúsculo. Variáveis de classe, até para saber que é variáveis de classe também, maiúsculo. É um padrão que eu adoto, assim, é um padrão que eu vejo bastante uso também, então eu sigo ele. E acho intuitivo, tá? Aqui embaixo, tá? Eu já tenho a definição, que nem tinha a definição de carro ali, eu tenho a definição agora de um Aston Martin. Só que aqui tem algo a mais, ó, que é o class Aston Martin, ou seja, igual class car, classe Aston Martin. Ou seja, até agora duas classes diferentes. Só que eu importei o carro aqui, o arquivo e a classe carro para fazer isso aqui, ó. Isso aqui já é o que eu falei antes, que vai começar a fazer sentido agora, que é a herança. Nesse momento, eu estou dizendo o quê? Que a classe Aston Martin, por definição, ela está herdando tudo do carro. E se você parar para pensar logicamente, carro de forma genérica, tá? Vamos pensar num carro convencional. Quatro rodas, tem cor. Você pode até tirar a parte das rodas para não ter questionamento, mas coloca aí cor, marca, motor, independente se ele é a combustão, se é elétrico ou não. Você tem um motor, você tem rodas, a gente pode botar rodas, sem quantidade, mas rodas. Um carro tem rodas, né? Então, se você colocar nesse sentido, você vai definir tudo aqui. Porque todo carro, independente da marca, se ele é Fiat, Volkswagen, Ferrari, McLaren, Aston Martin, Lamborghini, ele vai ter essas mesmas propriedades, tá? Então, você definiria aqui. Quando você define uma outra classe que herda da classe carro, ela automaticamente é o filho. E aí vem a herança, ela herdou. Então ela é filho. Quem é o pai? Carro. Quem é o filho? O Aston Martin. No momento que o Aston Martin é o filho, se eu nem declarar, por exemplo, aqui color, não tem problema. Por quê? Porque é implícito que ele tem essa propriedade. Então, se eu tentar acessar a propriedade aqui, no caso, atributo, propriedade, variável, mesma coisa, tá? Se eu tentar acessar a variável dentro do Aston Martin, chamada color, você vê que ela não está mais aqui. Posso até salvar aqui, ela não está mais.
Mas se eu tentar acessar, funcionaria. Agora, por que funcionaria? Porque é uma propriedade existente no carro e o Aston Martin herda do carro. Quando há uma hierarquia dessa de herança, significa que o filho, no caso o Aston Martin, herda tudo do pai, tá? Tudo que o pai possui, ele possui, seja funções, seja variáveis, etc. Então, a variável colo estaria disponível, só que é possível alterar valores de variável no filho. Ou seja, vamos supor que eu definisse que uma cor padrão de carro fosse, sei lá, azul. Se eu definir a cor azul padrão para carro, não necessariamente os carros que são filhos, ou seja, que estão herdando, como por exemplo aqui o Aston Martin, precisam ser de cor azul. Eu poderia escrever aqui uma outra cor e o valor muda, tá? Ou seja, quando eu criar isso aqui, repara, lembra bem, isso aqui é só definição, mas quando o carro for criado, eu vou entrar nessa parte do objeto já já, ele vai ser criado com a cor que está definida aqui e não com a cor que está lá. Ou seja, a informação que está no filho, ela sobrepõe, né, a informação que está no pai. Então, a informação que vai valer é a que o filho colocar. Só que, e qual é a vantagem de fazer dessa forma? A arquitetura nesse sentido de orientação a objeto, classes, você constrói o que é genérico no pai e o que é específico você constrói nos filhos. E assim você tem, evita repetir código, você tem bloco de código único no pai, que é utilizado por vários filhos, só que nos filhos, nas classes que herdam, né, você vai passar a ter os códigos apenas específicos. Isso evita muitos problemas e cria soluções bem mais fáceis de ser entendidas e mais robustas, tá? Então aqui nesse sentido, ó, eu declarei a marca aqui, ó, Aston Martin. Aí eu declarei também o modelo aqui, porque eu entendi já aqui que, ó, uma propriedade que o carro não tem, mas que o Aston Martin tem. O Aston Martin é uma marca de carros, tá? É um fabricante. Ele tem vários modelos de carro. Então aqui eu poderia especificar o DBS, DB9, etc. Eu botei vazio, né? Nono, a gente sabe que é vazio, mas poderia especificar. Então ele tem atributos a mais do que o pai. Ele poderia não ter esse atributo cor que ele automaticamente teria acesso ao atributo cor, porque o pai tem. E ele aqui definiu um valor novo para a marca, ou seja, a marca aqui que está definido como vazio, nulo, aqui está definido como uma frase Aston Martin. Eu vou para o próximo aqui, que é a Ferrari, e segue o mesmo fluxo, tá? Eu tenho aqui a importação do arquivo, eu tenho a importação da classe carro, né, que é chamado car aqui de inglês. Aqui eu tenho a classe Ferrari, tá? E a Ferrari herda do carro. A Ferrari, nesse aqui, está herdando, então ela é filho de carro e ela é irmão do Aston Martin. Por quê? Porque ambos têm o mesmo pai, tá? Então eles são irmãos. Nesse sentido, ela também tem as mesmas propriedades, só que aqui poderiam ter, aqui tem, né, as implementações específicas. Aqui vai ser o que difere o Aston Martin da Ferrari. Por exemplo, aqui a marca. A brand, a variável brand, a propriedade, o atributo brand aqui, que é dentro do contexto classe Ferrari, tá? Faz parte aqui, tá dizendo o quê? Que é Ferrari. Então a frase Ferrari. E vou para a McLaren agora. Repara que o que muda é basicamente o nome da classe. Então a classe se torna McLaren, não mais Ferrari. E o brand aqui, que é a nossa variável marca, né? Que pertence à classe McLaren, tem o valor McLaren. Então eu estou basicamente atribuindo para cada um uma marca diferente. Agora aqui o main.py, esse nome main.py é um nome que eu gosto. Isso aqui vem lá do C, tá? De main, função main, você declara como seu início. Main é tipo principal. Então aqui é o começo, vai, do programa. Esse cara daqui, eu fiz em ordem aqui de explicação, mas esse cara daqui é onde de fato o programa começa a executar. Para funcionar os imports, tá? Desse jeito que eu fiz aqui, os imports estão aqui, ó. Nessas linhas aqui, aqui. Repara que aqui no main.py eu já importei todo mundo, ou seja, todos os 4 outros arquivos, e eles funcionam porque eles estão todos na mesma pasta, tá? Senão a gente teria que trabalhar com caminhos aqui, mas eu estou simplificando muito esse exemplo e sendo bem didático. Então, descendo um pouco mais aqui, eu importei todo mundo, tá? Como foi feito nos outros, ó, Car, Aston Martin, ó, Ferrari, McLaren, e só fazer um adendo, tá? Nada impediria de eu ter a classe Aston Martin aqui, ó. Então eu posso ter sim um arquivo com várias classes.
Depende da situação, tá? Mas não é uma boa prática você ter um arquivão com várias classes. Isso não é legal. Você tem que realmente separar os arquivos, os contextos, a coisa tem que ficar fácil de entender e de compreender. Então é mais comum você ter arquivos diversos com os seus contextos do que de fato um arquivão chamado main com um monte de classe dentro dele fazendo um monte de coisa. Isso não é interessante de forma alguma. Então, descendo aqui, eu importei os arquivos e importei as classes. Agora vem o esquema do objeto, tá? Então lá a classe é a definição. O objeto, como eu falei, é a criação de fato, né? A partir de um esquema, a partir de uma definição. Então tá aqui, ó. A sintaxe é assim, tá? Você tem que chamar aqui o nome da classe, abrir e fechar o parênteses aqui como se fosse uma função. Então segue um padrão de uma função nesse sentido. E aqui eu gosto de colocar no final alguma variável chamada obj, que é para indicar, obj é de object, né? De objeto em português. Nesse caso dá no mesmo. Mas uma forma de indicar que essa variável é um objeto, tá? Isso é uma prática minha. Eu gosto de indicar porque aí você sabe quando é uma variável simples ou quando é uma variável que é um objeto de uma classe, etc. Mas assim, poderia ser outro nome. Nesse caso eu criei aqui o carro obj, eu criei aqui o Aston Martin obj, Ferrari obj e a McLaren obj. Aqui eu troco os nomes de cada um, como eu estou fazendo, e aqui eu mandei imprimir para a gente ver os resultados basicamente do campo marca, que é o campo que altera entre eles. Então a gente vai rodar aqui o Python. Aqui eu chamo o Python, o arquivo main.py, tá? Então, quando a gente roda, tem aqui as impressões do programa com o que a gente definiu. Bom, vamos lá, essa linha 12 aqui primeiro, foi a primeira impressão que a gente teve. Ele imprimiu o none, que é vazio, ou não existe, não tem valor, etc. Bom, a variável está definida, então a gente não toma erro, só que ela está definida como vazio. Só que por que ela está vazio? Está aqui, ó. Ela foi inicializada como vazio. Nesse momento, então, que ela é vazia, você vê o vazio aqui e nada acontece. Aqui, tá? O Aston Martin OBJ, que é da classe Aston Martin, ele foi impresso aqui embaixo, ó. Repara que é assim que eu acesso a propriedade, tá? Ou variável ou atributo. Você vai fazer assim, ó. Você vai dar um ponto e vai colocar o nome que você quer. Isso serve para função, ou seja, classes também podem ter funções daquela classe, tá? Então, assim, você pode colocar o que você quer. Ó. Eu botei o brand aqui, mas eu poderia botar outra propriedade. Legal que o VS Code ele completa para você, então, assim, fica fácil, tá? Inclusive, ele completa, ele dá dicas, valores, etc. Ele tem coloração também ali para mostrar quando é uma função, quando é uma propriedade. Então, assim, ele auxilia bastante se você souber utilizar bem ele. E voltando aqui para o que estava, brand, vou salvar. Então, olha só, Ferrari aqui, brand, Ferrari. McLaren, brand, McLaren, porque é o que está definido em cada classe. Nesse caso, tá? Nada impede de acontecer uma alteração aqui, tá? Então, um objeto, por exemplo, eu posso vir aqui no McLaren. Ó, vamos imprimir aqui uma propriedade que a gente não definiu. Print, McLaren, obj, ponto. E aí eu vou imprimir aqui o modelo dela. O modelo está definido aqui no esquemático que ela vem com o modelo nulo. Ou seja, quando eu crio o objeto, da forma que a classe está definida aqui, eu estou criando o objeto do jeito que ele vem, por definição. Ou seja, a definição dele é essa. Ele tem que vir sem modelo, sem cor e da marca McLaren. Não é bem realista. Vamos supor que eu queira, não, eu quero um modelo específico, eu quero uma cor específica. Se a gente mandar imprimir aqui, tá? Nesse momento aqui eu vou até comentar esses códigos aqui, ó. E tem um jeito fácil de você comentar tudo no VS Code. Você seleciona todo mundo, segura o Ctrl e depois aperta os dois pontos, tá? Do lado do Shift ali. É os dois pontos que tem o ponto e vírgula também no teclado. Você aperta, ó, ele vai comentar. Descomentar, no caso eu dei um Ctrl Z aqui, mas para comentar assim, comenta todo mundo de uma vez. E a partir do momento que esse código está comentado, a gente sabe que o comentário é ignorado, ele não roda. Então, ó, eu vou mandar rodar de novo. Ó, nesse caso aqui eu errei a propriedade aqui, eu não completei, e olha o que acontece, eu não completo, ele fala, ó, o objeto, ele até fala de forma interessante aqui, ó, quando eu disse objeto, tá aqui, ó, McLaren object, ou seja, o objeto McLaren has no attribute cor. Então, ele está falando, ó, o objeto McLaren não tem atributo cor. Então, esse cara daqui não tem atributo cor, porque não é cor, é color. Eu digitei errado ali. Então, assim, bom que aconteceu isso, que dá para explicar. Ele entende que é um objeto. Agora você vê que na impressão saiu vazio, vazio.
Ah, e percebe uma outra coisa aqui em cima, ele imprimiu o vazio aqui, ou seja, ele rodou até a linha 17 com sucesso. Ele só deu erro na 18 e aí quando explode o erro o programa voa. A gente fala que o programa voa porque ele sumiu no telhado, deu problema e não vai fazer mais nada para baixo porque ninguém tratou o erro. Ele explodiu um erro e isso é ruim, tá? Então a gente tem que tratar os erros e tem que evitar que ele cause essas explosões aqui, tá? Então, agora de forma correta, a gente tem aqui vazio, vazio, tá? Só que aí eu vou fazer algo interessante aqui em cima, vou abrir a linha aqui e vou botar aqui, ó. Aliás, antes do print, né, eu vou fazer isso aqui, ó. McLaren objeto ponto modelo, tá? Igual P1, que é um modelo de carro da McLaren, um carro elétrico, inclusive. Aqui embaixo, a gente vai colocar aqui, se eu tivesse um motor, eu botaria motor elétrico. A cor eu vou botar papaya, justamente porque o time da McLaren de Fórmula 1 é essa cor que eles usaram aí nos últimos anos, tá? Bom, nesse momento aqui, quando a gente for rodar, olha que interessante. A definição está como vazio, beleza. O objeto é criado no momento que ele é criado, ou seja, antes dele chegar na linha 17. Nesse caso aqui, depois da criação, antes da 17, o valor que ele tem nesses dois caras aqui de criação é nulo, tá? Quando chega aqui, ele vai alterar o valor do objeto e aqui embaixo eu posso estar utilizando esse objeto e com os novos valores. Então, assim, eu posso alterar valores do objeto depois que eles são criados. Bom, o exemplo final eu vou deixar basicamente com esses prints assim, tá? E recapitulando, esses três são irmãos, Ferrari, McLaren e Aston Martin. Eles podem ter propriedades que o carro não tem. O carro aqui é o pai de todos eles, é o que define primeiro. Esse exemplo a gente poderia utilizar para vários outros contextos, onde você consegue enxergar algo genérico e algo específico. Se você tem dois casos específicos e um caso genérico que serve para os dois, você teria uma classe da parte generalista e teriam dois caras que são a herança desse cara, que vai atribuir só o que eles precisam atribuir. Mas acho que o exemplo do carro é sempre o mais simples. A gente poderia usar bicicleta, moto também serviria. Você pensa em moto aqui você pensa nas marcas, talvez a Harley Davidson, Kawasaki. Enfim, a gente poderia pensar também aqui ser time de futebol e aqui ser uns times específicos de futebol, entende? E aí você começa a colocar coisas específicas de cada time. Então, nesse contexto, a gente pode trabalhar com orientação a objeto e assim é muito utilizado em várias bibliotecas do Python. É um conceito que, para quem vai utilizar coisas mais avançadas como extração de dados, análise de dados, etc., você vai esbarrar nisso aqui. E se você não tiver o conceito, às vezes você está utilizando um objeto sem nem saber que é um objeto, sem nem saber o motivo. Então, para o criador é bom entender isso aqui. Então foi isso, esse é o básico aí de classes e orientação a objeto, tá? Tem muito mais conceito do que isso, mas eu fiz o básico para que um programa funcione, para que você pegue o conceito mais inicial mesmo. Até logo.